Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos para mais uma aula ao vivo que ocorre toda quinta-feira. E hoje, o tema da live de hoje é como vender milhas. Meu nome é Diego Oliveira, eu ensino você a gerar um salário extra com os seus próprios gastos, a sua própria rotina, o seu próprio custo de vida, sem precisar trabalhar mais. E aqui nessa aula ao vivo, nessa live, toda quinta-feira que acontece, eu explico, eu discuto estratégias, formas de você conseguir gerar uma renda passiva, conseguir gerar um salário extra com os seus próprios gastos, que é justamente o que eu ensino, e com isso proporcionar uma renda passiva para você, que é uma renda sem você precisar trabalhar, sem você precisar vender o seu tempo, sem trabalhar mais, né? E o tema de hoje, como eu falei, como vender milhas e como transformar os seus próprios gastos em dinheiro. Porque os seus próprios gastos, o seu próprio custo de vida, que é o que eu falo aqui, você pode utilizá-los. Só um segundo enquanto eu coloco o microfone. Você pode utilizar os seus próprios gastos e os custos de vida para acumular grandes quantidades de milhas. E com isso, a partir daí, você pode transformar esses pontos e milhas em dinheiro, porque pontos e milhas valem dinheiro, você pode vendê-los e transformá-los em dinheiro e com isso gerar a sua renda passiva. E esse tema de hoje, né, como vender milhas, esse tema que eu estou trazendo aqui nessa quinta, porque eu sempre recebo esse tipo de pedido, eu sempre recebo essa dúvida, esse tipo de pergunta nas minhas redes sociais. As pessoas comentam, eu coloquei milhas na Hot Milhas, como é que eu faço agora? Não sei, não compraram minhas milhas e agora? Então, estou com milhas tais e não consigo vender. Então, eu sempre recebo esse tipo de pergunta. É um questionamento bem recorrente mesmo. E por isso eu resolvi fazer essa live hoje sobre isso, né, para tirar essa dúvida. Inclusive, quem estiver aí ao vivo, se puder comentar se prefere live esse horário de 8 horas mesmo, ou prefere um outro horário também, que tem muita gente me pedindo para fazer em outros horários que não estão conseguindo acompanhar à noite. E aí vocês podem comentar aí se vocês preferem que mantenha esse horário ou pode mudar para outro horário, enfim. Podem comentar no meu direct, enfim. E basicamente, né, começando aqui o conteúdo da live de hoje. O que é milha, o que são pontos, se você ainda não sabe o que é isso, né, talvez você não saiba ainda, pode ter chegado aqui nesse conteúdo, não tenha acompanhado muito. E basicamente milhas e pontos são benefícios que os programas de fidelidade dão para seus clientes, para que eles possam utilizar esses pontos, essas milhas, em troca de produtos, viagens, resgates, aluguel de carro, enfim, diversas coisas que você pode resgatar esses pontos e milhas em benefício próprio. Só que os melhores usos desses pontos e milhas são para você vender e ganhar dinheiro, lógico, que é justamente o principal foco meu aqui nesse conteúdo, compartilhar esse conhecimento com vocês, e também utilizar para viagem, que também é uma boa forma. Eu também gosto de utilizar para viagem, mas sem dúvida eu prefiro você vender e ganhar dinheiro, porque nada melhor que dinheiro no bolso. Traz liberdade, traz muito mais poder de escolha, e com isso os melhores usos são esses, né? Então pouca gente sabe que você pode vender pontos. Por isso pouca gente sabe que existe esse modo de você utilizar esses pontos, de você resgatar esses pontos, que é através da venda deles. E as pessoas, inclusive, desconhecem esse mundo de milhas e pontos e deixam as milhas expirarem. É muito comum as pessoas deixarem pontos e milhas expirarem. E, pelo amor de Deus, não faça parte dessa estatística. Se você deixa esses pontos e milhas expirarem, saiba que você está perdendo muito dinheiro. Então, não faça parte dessa estatística, pelo amor de Deus. E no caso mais específico aqui do meu conteúdo, porque tem muitos programas, né, de milhas e pontos, programas de posto de combustíveis, programas de supermercado, o Stix, né, que é o programa do Pão de Açúcar, que você também acumula pontos, mas o foco aqui que eu trago no meu conteúdo é os pontos e milhas dos programas de fidelidade dos bancos e das companhias aéreas, que é os que você pode utilizar para transformá-los em dinheiro. E alguns usam essa nomenclatura de pontos, outros usam milhas, mas basicamente é a mesma coisa, são benefícios que os programas de fidelidade dão. E qual que é o maior benefício você entender sobre esses programas, sobre os pontos, sobre milhas, sobre como vender milhas? E o maior benefício é você conseguir ganhar mais dinheiro, é você ter uma renda extra, você ter um salário extra na sua vida. Então, você não precisa depender só da sua fonte de renda principal, do seu trabalho, que geralmente é da sua graduação.
do seu emprego principal, você pode, além do seu trabalho principal, gerar outras fontes de renda, e isso vai te trazer mais liberdade, mais poder de escolha, mais realização de sonhos. Você vai poder realizar viagens que você sempre quis, ou outro sonho que você busca realizar. Enfim, você vai ter mais liberdade, porque agora você vai ganhar mais. Então é muito importante você entender sobre isso, é muito importante você saber como acumular pontos, como vender pontos e milhas, para você ganhar mais dinheiro e ter mais liberdade consequentemente. E para você vender as milhas, você precisa tê-las antes, né? Existe uma sequência. Primeiro você acumula as milhas, os pontos, depois você acumula nos programas dos bancos, né, dos postos de combustível, enfim, depois você transfere para as companhias aéreas e no final você vende essas milhas das companhias aéreas. Então, por exemplo, tem o programa O Livelo, né, que é o programa do Banco do Brasil e Bradesco, tem o Esfera, o IUP, que é o do Itaú. Então você vai acumulando pontos nesses programas e as pessoas, inclusive, associam esse acúmulo apenas ao uso do cartão de crédito. Mas existem muitas formas de você acumular. Então esqueça esse mito que apenas o cartão de crédito, que tem que gastar muito no seu cartão, não existe nada disso. Existe uma sequência, você acumula, e você pode acumular de diversas formas, comprando produtos na internet, né, que tem promoções de grandes acúmulos. Inclusive hoje o Livelo está tendo algumas lojas que está oferecendo grandes acúmulos, assinando clubes, comprando pontos. Você acumula das mais variadas formas, comprando coisas que você precisa, utilizando o seu próprio custo de vida. Você pode começar assim, e aí você acumula pontos e depois você transfere para as companhias aéreas. Ou se você acumular diretamente nas companhias aéreas, você já acumula lá e depois você faz a venda desses pontos. Por quê? Porque os pontos e milhas são vendidos através da emissão de passagens. Logo, você vende as milhas que estão nas companhias aéreas. E o maior obstáculo que as pessoas têm é justamente como fazer essa venda. Eu já fiz vídeo explicando várias coisas, várias formas de você acumular, de usar os seus gastos, de pagar suas contas com cartão de crédito para acumular milhas. Né? E as pessoas têm dúvidas nessa parte da venda. E não é difícil vender milhas, você tem que entender que não é. Existem sites especializados que fazem a compra desses pontos e milhas para realizar a emissão de passagens. Como eu falei, a venda de pontos e milhas funciona através da emissão de passagens. Então você não vende pontos e milhas dos programas dos bancos, dos programas dos postos de combustíveis. Não tem como você vender pontos Livelo, pontos IUP, que é o programa do Itaú. Não tem como você vender pontos do programa do Santander, da Caixa, do Nubank. Você vende os pontos das companhias aéreas, quando os pontos já estão nas companhias aéreas, Latam, Smiles e Tudo Azul, no caso que são os 3 programas de fidelidade brasileiros das companhias aéreas. Então, com isso, a milha precisa estar nesses 3 programas para você efetivamente fazer a venda. Então, e como é que funciona essa venda, né? Eu vou ter que emitir passagem, você não tem que emitir passagem para realizar a venda nesses sites. Vamos supor que uma pessoa, sei lá, um primo meu, vamos supor que eu quero viajar, eu quero fazer uma viagem, eu quero ir para tal lugar, e aí eu pesquiso na internet passagens, eu vejo quanto é que está custando as passagens e tal, e eu vejo que por milha está mais barato. Né? Por milha está mais barato, está custando, sei lá, 10 mil milhas e uma passagem está custando R$1.000. Então está mais barato emitir por milhas, só que eu não tenho milhas. Eu não tenho essas milhas para poder fazer essa emissão. E aí, como eu compro de alguém, eu posso simplesmente ir num site e fazer a busca dessas passagens e o site emitir essas passagens com milhas. Então a Max Milhas e a Hot Milhas, elas fazem essa ligação de você que quer comprar passagem e outra pessoa que quer vender milhas, que tem milhas, não vai utilizá-las e quer vender uma parte de suas milhas, ou vai utilizar uma parte e outra parte quer vender, mas a pessoa tem milhas e não vai utilizar tudo. Então, ela entra nesses sites especializados, Max Milhas, Hot Milhas, tem outros também, mas eu gosto de recomendar só esses 2, que são os maiores, e a pessoa entra nesses sites e faz o cadastro e coloca suas milhas à venda nesses sites. Então, eu tenho milhas, eu entro nesses sites e eu coloco minhas milhas à venda, eu coloco minhas milhas à disposição para que o site emita passagens para outras pessoas. Então, a venda de milhas funciona através da emissão de passagens dessa forma. As milhas, alguma pessoa, algum particular que tem milhas está vendendo suas milhas para esses sites, eles estão comprando essas milhas para fazer
uma emissão de passagens para outra pessoa que quer comprar passagem. Opa! Que quer, quebrando o copo aqui, para outras pessoas que querem emitir uma passagem, mas não tem pontos e não tem milhas. Então funciona dessa forma através da emissão de passagem. Então basicamente o site faz a ligação entre uma pessoa que quer comprar passagem, mas não tem milhas, e uma pessoa que quer vender milhas e não tem ninguém para comprar. Então ele faz essa ligação. O site funciona como um intermediador entre a pessoa A e a pessoa B, enfim, nessas situações aqui que eu citei aqui nessa live. Então, como é que o site lucra com isso? O site lucra com uma porcentagem que ele cobra desse valor. Então ele compra suas milhas por um valor X, depois ele vende a passagem por um valor um pouquinho superior em relação ao custo dessas milhas que ele comprou. E com isso ele acaba lucrando, ele cobra uma taxa para a pessoa que comprou as milhas, que comprou a passagem efetivamente com o site. Então é assim que funciona. Você quer vender suas milhas e tem outra pessoa que está buscando passagem. A própria empresa cuida da negociação. Então um dia quer dizer que eu não preciso fazer nada, eu não preciso emitir passagem. E é exatamente isso. Você não precisa se preocupar com a emissão de passagem, com buscar alguém para comprar suas milhas, a não ser que você queira vender para particular, que é uma forma mais avançada de você buscar ganhar mais dinheiro nesse mercado. Mas para quem está começando não é necessário, você pode fazer a venda e ganhar muito dinheiro apenas com as vendas nesses sites de Maximilhas e Hotmilhas. Realmente só se você já estiver ganhando um bom dinheiro, quiser escalar o seu negócio, aí você pode abrir os olhos para a venda particular. Mas no início não é necessário, você pode estar começando nesse mercado desse jeito. Os próprios sites compram suas milhas e fazem as emissões de forma automatizada entre eles, então você não precisa se preocupar com isso. E por isso justamente que é um mercado muito bom, porque você não precisa se preocupar. Você dá sua própria casa, você acumula esses pontos e milhas com os seus próprios gastos, através de diversas estratégias que existem, comprando produtos, assinando clubes, comprando pontos. Então tem muitas formas de você acumular pontos. Se eu fosse listar todas elas aqui, acho que eu ia passar a noite inteira e não ia ter como falar tudo, porque realmente são muitas formas de você acumular esses pontos e essas milhas. Então, você não tem trabalho nenhum. Você só precisa acumular e vender nos sites. E a venda é feita de forma muito fácil. E como é que funciona a venda nesses sites? Né? Na Max Milhas, na Hot Milhas, como é que é feito isso? E os sites, esses dois sites que eu recomendo, eles funcionam de formas um pouquinho diferentes. Como assim? A Hot Milhas, ela compra, você entra no site, faz uma cotação, informa lá que você tem, sei lá, 100 mil pontos em determinado programa, coloca seu e-mail e você vai receber um e-mail da Hot Milhas dizendo, olha, eu pago tanto por essas milhas. Vou até mostrar aqui no site para vocês como é que isso funciona, para que vocês vejam. Vou entrar no site da Hot Milhas aqui. Para vocês verem exatamente como é que funciona isso. Olha só, eu estou aqui no site da Hot Milhas. Deixa eu compartilhar com o YouTube e o Facebook também. Então olha só, eu estou aqui no site da Hot Milhas. E aí basicamente é muito fácil. Você simplesmente digita um e-mail aqui, seleciona o programa, Latam PS Platinum Black para quem tem status no programa da Latam, Smiles ou tudo azul. Vamos supor aqui tudo azul. Eu coloco um e-mail, coloco aqui a quantidade de milhas que eu quero vender, colocar 50 mil. E vou colocar um e-mail aqui apenas para exemplificar, para que vocês vejam como é que funciona. Aí basta clicar em cotar agora, que tinha lá no site, e eu já recebo uma cotação aqui no meu e-mail, informando quanto eles pagam por essas milhas azul que eu fiz a cotação aqui da venda. Vamos ver aqui se já chegou o e-mail.
Olha só, já chegou o e-mail aqui, informando, olha, a cotação que eu fiz, dia 6, hoje, às 20h14, e aqui dizendo quanto ele paga por essas 50 mil milhas Tudo Azul. No caso, 1.185,04. Quanto é que ele está pagando por cada uma milha? Que isso também é um detalhe importante para você saber quanto você está tendo de lucro. E aí é só dividir 1.185,04. Pode observar que ele faz vários dias aqui, ó. Ele coloca 45 dias, 30 dias, 20 dias ou em um dia útil. Só que o melhor é você receber em 45 dias, porque você está recebendo mais. Olha só, ele paga mais para você receber mais tempo. Só que, como eu falei, o site é muito confiável, então não tem risco nenhum. Eu sempre escolho essa opção aqui de 45 dias. Dividido por 50, que é a quantidade. Olha só, ele está pagando R$ 23,70 no milheiro azul para oferecer para comprar 50 mil milhas Tudo Azul. Então tá um preço bem legal. Teve uma promoção recente que dava para você adquirir milhas Tudo Azul por volta de R$17. Então você vendendo essa cotação aqui, tá um lucro bem legal, um lucro bem interessante. Então vejam como esse mercado é bom, né? É muito fácil, você faz a venda, você faz a cotação na Hot Milhas, não precisa se preocupar com nada, o próprio site já faz essa venda de forma automática, de forma automatizada, e aí você gera uma renda passiva para você. Você ganha um dinheiro simplesmente por acumular esses pontos e vendê-los através dessas estratégias aqui desse mercado. E da Hot Milhas é assim que funciona. Então, você faz a cotação no site, o site já vai lhe dizer quanto ele paga por as milhas e você aceita ou não. Lembrando-se que eu recomendo sempre 45 dias, porque é o prazo que ele paga mais. E como o site é confiável, não tem por que você escolher em menos dias, diferença pequena, 30 para 45, por exemplo. É muito melhor esperar mais 15 dias, esperar alguns dias a mais para você receber esse dinheiro com mais valorização. Então na Hot Milhas é assim que funciona. E na Max Milhas, que é outro site que eu recomendo, como é que funciona? Na Max Milhas é um pouquinho diferente, porque lá você faz a oferta e você informa quantas milhas você quer vender e escolhe o preço que você quer por essas milhas. Então, na Hot Milhas já é tudo automático, o próprio site já informa quanto paga por aquelas milhas, você faz a venda, ele já compra, já vai agendar o seu pagamento. E na Max Milhas não, na Max Milhas você faz a cotação, você faz a oferta dizendo, olha Max Milhas, eu quero vender 50 mil azul, eu quero, sei lá, R$25 no milheiro, que é justamente esse cálculo aqui que eu fiz, que é você dividir o valor pela quantidade de milhas, o valor que o site paga pela quantidade de milhas, que você vai ter o número do milheiro. Então eu quero, sei lá, R$25 no milheiro. A Hot Milhas estava pagando R$23,70, estou oferecendo a 25 na Max Milhas. E aí eu informo ainda a média, né? Posso informar a média, posso fazer a venda sem escolher a média. Como assim a média? Se eu tenho 50 mil milhas, eu quero que o site emita 5 passagens apenas. Então eu coloco uma média de 10 mil, que aí o site da Max Milhas vai buscar realizar emissões com essa média de 10 mil para que ele utilize apenas 5 passagens, faça apenas 5 resgates com suas milhas. E aí, enfim, então, basicamente a Max Milhas, a oferta é um pouquinho diferente, né? Não é uma oferta direta do site, é você que escolhe a venda, é meio que uma venda ativa, né? Você escolhe. E na Hot Milhas não, a Hot Milhas cuida de todo o processo, faz a oferta para você e você aceita, e é tudo feito de forma mais automática. E ela já informa a data de pagamento, ela já assume a propriedade das suas milhas a partir do momento que você faz a venda, que você faz a cotação, que você aceita. E a Hot Milhas informa a data de pagamento, as milhas já são do site. Então você não pode utilizar mais essas milhas porque você já vendeu para eles. Na Max Milhas tem essa diferença. Então se você, por acaso, faz uma oferta na Max Milhas, a oferta vai estar lá aguardando uma emissão, aguardando a venda, aguardando que o site efetivamente utilize. Então se você coloca um valor muito alto, pode ser que o site não compre suas milhas, porque você está cobrando um preço muito alto por as suas milhas, um preço que o mercado não está pagando no momento. Como eu estou dizendo, se você quer vender mais caro, aí você tem que vender de uma estratégia de venda particular, que é uma estratégia mais avançada, mas também você pode ganhar muito dinheiro dessa forma. E eu ensino também isso para os meus alunos, eu explico para eles como é que eles podem traçar uma estratégia para vender particular, né? Porque no final, no longo prazo, isso vai ser mais uma forma de você ganhar dinheiro nesse mercado. Então, tem essa diferençazinha nos dois sites. E
Por que eu falei que na Max Milhas você pode limitar as vendas e escolher a média das emissões? Porque existe uma coisa nesse mercado chamada limitação de CPFs. As companhias aéreas, como forma de tentar impedir que você use todas as suas milhas, que você resgate tudo, elas limitaram as emissões por ano. Então a Latam tem uma limitação de 24 CPFs a cada 12 meses, a Smiles tem uma limitação de 25 CPFs por ano. O que isso significa? Que você só pode vender essa quantidade por ano. Então na Latam a cada 12 meses você só pode vender 24 e na Smiles você só pode vender 25 por ano. Tem uma diferença na nomenclatura, né? Porque na Smiles é por ano, na Latam é a cada 12 meses, porque a Smiles considera o ano letivo, de janeiro a dezembro. A Latam não, a Latam considera o período de 12 meses. Então, se você faz 20 vendas em julho de 2021, somente em julho de 2022 que essas vendas vão liberar, esses CPFs vão liberar para você fazer novas vendas. E essas limitações são por quê, Diego? Essas limitações são basicamente porque o site quer, os programas querem que você entre naquela estatística que eu falei no início do vídeo, que bilhões de milhas são expiradas todos os anos e as pessoas perdem dinheiro. Porque o site, os programas de fidelidade, eles fazem enxurrada de promoções, eles lançam várias ofertas para você comprar pontos e eles limitam o uso desses pontos através dessas limitações de CPFs. Então o que ele quer? Ele quer que você compre e não use, porque aí quem é que ganha dinheiro? O programa de fidelidade. A intenção do programa de fidelidade, gente, não se iludam, é lucrar. Eles querem um lucro sempre, é uma empresa, eles querem um lucro. Então, eles fazem essa limitação justamente para eles terem lucro, para vocês comprarem pontos, acumularem, não utilizarem tudo e no final deixar esses pontos expirarem e entrar naquela estatística lá de bilhões de pontos que são expirados e dinheiro que é jogado no lixo. Então, você tem que ter o controle dessas vendas, tem que ter uma estratégia traçada para você fazer as vendas, para você cuidar dessa limitação, para não deixar utilizar mais CPFs do que o regulamento permite, porque senão você pode ficar impedido de emitir novas passagens, ficar impedido de fazer novas vendas, você pode sofrer bloqueio do programa de fidelidade, se você ultrapassar essas limitações, que é o caso da Latam, que ela faz o bloqueio de você por 6 meses, então você fica 6 meses sem acessar a conta. Por isso que é importante você entender como é que faz a venda de milhas e você entender como você pode fazer essas vendas e ter todo o cuidado, traçar a estratégia correta para você efetivamente fazer a venda. E como é que você sabe se tem lucro nessa venda? Então, como você saber se tem lucro é basicamente você entender quanto você está pagando por aquela milha. Se os seus pontos e milhas vêm do seu próprio custo de vida, vêm dos gastos do cartão de crédito, dessas estratégias que você usa a sua rotina para acumular pontos, ok, os pontos vêm de graça, você pode considerar esses pontos a custo zero. Mas também existem promoções que você pode comprar pontos com desconto, comprar pontos de forma muito barata. Se você entender desse mercado, entender as promoções, você consegue comprar pontos de forma muito barata e consegue ter lucros excepcionais. Eu até citei, agora há pouco, que teve promoção da Tudo Azul que dava para adquirir milhas Tudo Azul a R$17 o milheiro. Então você poderia, se você não tivesse milhas, e você fosse comprar, se você comprasse do jeito correto, do jeito que eu ensino, você teria adquirido milhas azul a R$17 e você vendendo a R$23,70. Olha o lucro que você tem aqui. É quase, sei lá, eu não fiz o cálculo aqui, mas eu acredito que seja superior a 30% de lucro. Mais ou menos isso. Então é um lucro muito bom, é um lucro muito interessante, porque ontem teve até a notícia que saiu que o Copom aumentou a taxa de juros do Brasil para 3,5%. E por mais que tenha aumentado nos últimos meses, ainda é muito baixo. A renda fixa paga muito pouco, a renda fixa não dá para você arriscar e querer ter retornos muito grandes no mercado se você investe em renda fixa. Então esse mercado é muito mais lucrativo se você levar em consideração que você pode adquirir muitas milhas a custo baixo e vender com rentabilidade excepcional, superior a 2 dígitos. Então você pode ter rentabilidade de 20%, 30%, até mais do que isso, dependendo de como você adquirir essas milhas. E isso só o mercado de milhas oferece, gente. Não existe mercado. Lógico que renda variável pode oferecer um retorno superior, mas também tem muito mais risco. Aqui não. Aqui, se você entende o mercado, entende as estratégias, tem um plano traçado, você não tem risco nenhum. Você tem um risco quase zero, baixíssimo. Arrisco até dizer que é um risco inferior ao risco que você investe na renda fixa. Porque as empresas
podem quebrar, os bancos podem quebrar. Se você investe num banco que só dá prejuízo, você pode quebrar, ou pode perder esse dinheiro se o banco quebrar. E aqui, não, aqui você vai ter grandes rentabilidades com risco muito baixo. E como eu falei, a promoção da Azul você conseguir adquirir a custo baixo. Hoje e até amanhã está tendo uma promoção muito boa da Smiles, que você consegue adquirir milhas Smiles a 1 centavo a milha, a 10,50 o milheiro. Então isso é muito barato, principalmente se você entender que você pode vender essas milhas ao milheiro de R$ 22 mais ou menos na Smiles. Então você tem uma excelente rentabilidade, superior a 100% de lucro. Então veja que aqui eu estou falando de uma rentabilidade de 3 dígitos, de mais de 100% de lucro. E na renda fixa, quando é que você iria ter essa rentabilidade? Você não teria, porque a renda fixa não paga isso, infelizmente. Então, vocês têm que abrir os olhos para esse mercado de pontos e milhas, que é um mercado muito bom. É um mercado que dá excelente rentabilidade. E você só precisa entender para saber por quanto você está adquirindo aquela milha, para que você não tenha prejuízo. Lógico, a intenção aqui é ter lucro e não ter prejuízo. Para você entender, antes de você entender como vender milhas, além de você entender como vender milhas, você tem que entender como acumular, como comprar, entender as diversas formas de acúmulo que existe e com isso aplicar essas estratégias e conseguir ter um salário extra com essas estratégias do mercado que eu ensino aqui. Então, e para você calcular o custo do milheiro, quanto você está pagando por aquela milha, basicamente, como já mostrei aqui, você divide o valor que você está pagando pela quantidade de milhas sem os 3 últimos zeros. E as companhias aéreas às vezes oferecem promoções que são fakes, né? São promoções que compre pontos com 200% de bônus. A Azul e a Smiles gostam muito desse tipo de promoção. Só que se você for calcular, se você não entende, não sabe calcular o custo milheiro, você acaba pegando prejuízo, porque com 200% de bônus não é interessante, porque o milheiro, o custo normal é R$70. Então veja aqui que eu estou falando que você pode vender a 22, que você adquiriu a Azul a 17, sendo que o normal, o padrão, é 70. Então veja, se você entender o quão barato você pode pagar pelas suas milhas. O Milheiro Smiles, na promoção que está acontecendo hoje, eu até postei no meu canal do Telegram, eu postei um áudio explicando no canal como é que você pode aproveitar, como é que você pode adquirir milhas bem baratas com essa promoção, milhas Smiles, e ter lucros excepcionais. Então, você entendendo esse mercado, olha a diferença. O preço padrão que as companhias aéreas vendem milhas é R$70. E nessa promoção, você pode adquirir um milheiro de R$10,50. Olha só a diferença, que é 85% de desconto em relação ao preço padrão que eles cobram pela milha. Então você tem que entender, você tem que saber como calcular esse custo do milheiro, porque é isso que vai, como é que eu posso dizer, é isso que vai definir o seu lucro, a sua rentabilidade, que vai mudar o jogo para você nesse mercado de pontos e milhas. Então, se você entende o custo milheiro, você está pronto, você está apto para fazer a venda de milhas do jeito que eu estou explicando aqui nessa live, e com isso você vai conseguir ter excelentes rentabilidades e conseguir ter uma renda muito boa, uma excelente fonte de renda, que é o que esse mercado oferece, que esse mercado trouxe para mim. Eu estou ensinando aqui justamente só o que eu aplico na minha vida, e quem me conhece há um tempo, quem já viu o vídeo aqui da minha história, sabe muito bem que antigamente eu não tinha as experiências que eu tenho hoje, eu não viajava como eu viajo hoje, e tudo isso foi graças a esse mercado, através do aumento da renda que eu tive quando eu comecei a gerar essa renda passiva com esse mercado de pontos e milhas. Então, o jeito errado de você querer vender milhas, né, tentar superar esse obstáculo que as pessoas têm de não saber vender, de não saber como vender, das pessoas terem dúvidas em relação a isso, é você não ter uma estratégia, não saber qual o custo do milheiro, não saber que existem limitações nas companhias aéreas, que você corre o risco de sofrer bloqueios, de ficar impedido de vender, de ter suas milhas expiradas, que é o que ninguém deve ter, que é apenas o que as companhias aéreas querem. Então você corre todos esses riscos. Então você não pode simplesmente sair vendendo sem entender nada disso, porque você vai sofrer prejuízo, você vai perder dinheiro, pode ser banido dos programas. Então tem que respeitar as regras. Se o programa tem limitação, respeite as regras do programa, entenda, estude o mercado, que aí você vai conseguir ter excelentes resultados. Então,
O jeito certo é justamente ter essa estratégia definida, né? Estudar o mercado, entender tudo isso. E eu ensino tudo isso aqui, tá, gente? Eu tenho live falando de limitação do CPF, eu tenho live falando de como acumular milhas, de que você não precisa do cartão de crédito para começar, você pode acumular das mais variadas formas. E eu tenho um vídeo explicando tudo isso aqui no meu canal do YouTube, no meu Instagram. Enfim, eu sempre trago isso aqui para você conseguir ter essa rentabilidade. E existe uma outra estratégia também para você escalar esse negócio, que é você administrar outros CPFs. E como é que funciona essa administração de outros CPFs? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu e a Carol, minha esposa. E aí eu acumulo pontos, essa promoção 10 Miles. Eu compro pontos para mim, a 10,50 milheiro, eu compro pontos na conta dela, a 10,50 milheiro. E aí com esses dois CPFs eu consigo ganhar mais dinheiro, entendeu? Porque tem o meu e tem o dela. E aí eu faço a venda do meu e do dela nos sites especializados e consigo ganhar nas duas contas. Então você ter outras contas também para administrar, a sua, da sua esposa, de pessoas próximas, você consegue ganhar mais dinheiro nesse mercado e consegue ter mais milhas para você vender, sem correr o risco de chegar nas limitações impostas pelas companhias aéreas. Porque se você tem 25 na Smiles, se são 25 na sua conta, 25 na conta da sua esposa, que é o meu caso aqui, olha a diferença. Eu tenho 50 CPFs, eu posso emitir para 50 pessoas. Eu posso fazer mais vendas nos sites dessa forma e conseguir ganhar mais dinheiro. Então, gente, para finalizar o vídeo, a venda de milhas é um processo que não é difícil. Eu expliquei aqui como é que funciona a Hot Milhas, a Max Milhas. E eu recomendo vender nessas duas empresas, Hot Milhas sempre na modalidade de 45 dias. Na Max Milhas buscando limitar as vendas daquela forma. E você tem que definir sua estratégia de venda, né, para procurar sempre o lucro, obter lucro, entender o mercado, que com isso você vai conseguir ter grandes rentabilidades superiores a 100%, que é extremamente possível nesse mercado. Lógico que você precisa de mais conhecimento, precisa ter mais experiência, mas dá para você começar tendo grandes rentabilidades também e conseguir escalar, conseguir ganhar um bom dinheiro, ter uma excelente fonte de renda nesse mercado. E antes de finalizar, gente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar ou quiser entrar ao vivo aqui, fique à disposição. Eu estou aqui para isso, para tirar as dúvidas. Porque tinha muita gente me pedindo esse tema aqui de live, tinha muita gente falando que não sabia como vender milhas, que estava precisando, que queria que tivesse esse tipo de conteúdo aqui, eu estou trazendo. Então, se alguém quiser entrar aqui ao vivo, quiser tirar alguma dúvida. Então, tudo certo, vou encerrar a live. Muito obrigado a quem esteve aqui ao vivo